Muito bem, pessoal do Font for Fun, mais um sábado e estamos aqui com a nossa entrevista com o nosso sofá dos casters. E hoje, nesse sábado, como vocês sabem, um fim de semana com highlights and fails. Ultimamente, como eu disse, é só highlight. No outro temos entrevista. Pra variar um pouquinho, fugir daquela história de pro player, de produtor de conteúdo. Hoje, esse sofá, no caso, esse nosso layout, as janelas aqui, estão muito bonitas, estão aveludadas com vozes especiais. Temos hoje o sofá dos casters. No meio, entre eu e o Meligene, temos Peta e não Petar, é Peta, tem um acento agudo no E. E o Meli, uma boa tarde pra vocês dois. Buenas tardes, todo mundo. Tô bastante curioso aí para umas perguntas que a gente tem preparadas aí pro Peta, né, Peta? Boa tarde aí para todo mundo que tá assistindo. Boa tarde para vocês dois, meus queridos. E vamos lá, tô curioso aí para essas perguntas. Fogueira. Fogueira. Então vamos que vamos. Para começar, sempre, todo sábado, 6 da tarde, mesmo canal que você encontra nosso conteúdo do Font for Fun. Então deixa anotado na agenda, no celular. Peter, para começar eu vou fazer a pergunta simples. De onde veio o Peter, esse nick? O Peter, na realidade, não é um nick, né? Peter é o meu nome, efetivamente. Eu sabia. Ah! Eu fiquei calado só pra ver. Muito bom. Não, mas muita gente não sabe. Peter é o meu nome, né? Eu vou falar o nome completo até. É Peter Langbein Neto. Então, quando alguém... Podia ser Pedro Tarcísio, né? Eu podia colocar esse sobrenome, né? Mas eu ia ser impossível de soletrar ele. Exato, não seria tão fácil assim de lembrar, né? Então, o Peter, ele lê-se com acento agudo no E, mas você não escreve com acento, ele não tem acento. Então, Peter é o meu nome, o nome do meu pai e o nome do meu avô também, por parte de pai. Herança de família. Eu sou Otávio por parte de pai e por parte de avô também e por mim. Estamos então, frente aqui a gerações, famílias aqui, que podem ter duelado num passado. Tá até caindo aqui o fone. Eu tô sentindo que essa entrevista vai ser bem zoeira. Mas pra mim continua sendo Pedro Tarcísio, Peta. Pedro Tarcísio, podia ser essa ótima abreviação. Então, pra quem não sabe, o Peter, ele trabalha como caster, assim como eu e o Meligene, trabalhando ainda com FPS. Hoje em dia, ele tá atuando pelo Gwent. Peter, como que foi seu início na carreira dos jogos, assim? Aliás, não na carreira dos jogos, mas nos jogos eletrônicos. Você lembra qual foi o seu primeiro videogame? Como surgiu essa paixão? Eu jogo videogame, como a maioria das pessoas, como vocês da minha geração, há bastante tempo, né? Meu primeiro console efetivo foi um Master System. Eu não tive Atari, mas eu gostava de jogar Atari na casa da minha prima. Então, só Atari não, mas também. Mas eu tive Master System e eu fui um dos desafortunados que não teve nem Nintendinho nem Super Nintendo. Eu tive Mega Drive. Eu tive. Então, ó, fiz dupla com o Meli. Eu não tive Super Nintendo. Minha prima tinha Super Nintendo. E quando eu ia lá, eu era louco pra jogar Super Mario, Street Fighter, enfim, os clássicos, né, do Super Nintendo. E aí, com o passar dos anos, eu fui cada vez mais me interessando por PC. Principalmente por conta da minha carreira, assim como o Meli. Eu também sou da área de TI. Então, conforme a gente foi avançando na carreira, assim, profissional, o meu interesse por computador era muito maior que por console, por convivência mesmo, né? Não porque um é melhor ou pior que o outro. Tanto que o meu último console efetivo foi um PlayStation 2. Pra você ter uma ideia. Depois disso eu não tive mais console. Daí, desde então, eu revezava com computador, né? E aí, o computador chegou pesado, assim, na vida pra ficar quando... Na época do CS, eu peguei o CS 1.0. Eu cheguei, inclusive, a jogar o último beta do CS antes de lançar 1.0. Beta 5, eu joguei. Muito pouco, mas joguei nas lan houses. E isso daí pra quem tem um pouquinho mais de 25 e tal. Deixa esse negócio pra lá.
Cala a E boca. em 2002, eu tenho guardado até hoje com muito orgulho, a patroa quer jogar fora a minha camiseta de campeão da Liga Monkey de Counter-Strike, mas ela não jogará. Nossa, da Lan House Monkey, cara. Tinha um Monkey. amigo meu que era patrocinado por essa Lan House. Monkey, grande Monkey, eu cheguei a jogar... Eu joguei Counter-Strike até mais ou menos quando surgiu o MIBR, pra quem conhece o meio, né? Com Kogu e toda a line, toda a companhia. Então, quando a G3X estava no ápice, na época que os caras jogavam por teclado e mouse Microsoft, Mouse gênios de bolinha. mouse gênios de bolinha, quem tinha aquele Microsoft wireless lá era Optic. Deus. Oh. E daí pra frente, assim, sempre foi hobby, né? Mas esse foi o marco de entrar no PC. Daí pra frente foi hobby. Era jogando quando eu não tava trabalhando. Final de semana, às vezes, jogava um pouco no PC em casa. E por volta de uns... Lá 2014, mais ou menos, pelas minhas contas, foi assim quando eu conheci, inclusive, o trabalho do Melee, fazendo ESL, o campeonato de Battlefield da ESL, na Internacional, acho que é ESL, nem lembro o nome agora. ESL One. Isso, ESL One. Eu conheci o trabalho do Melee fazendo o Battlefield e fiquei muito impressionado, porque eu jogava Battlefield na época, mas eu nunca tinha pensado pela ótica de narrar um jogo tão movimentado e tão complexo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É punk. Nossa, eu fiquei assim, super, né, interessado. E em paralelo a isso, a minha carreira continuou crescendo, minha carreira na área de TI. Para quem não sabe, eu sou atualmente, onde eu parei, obviamente, eu sou gerente na área de TI, trabalhava com projetos tanto de software quanto de infraestrutura, enfim, de N coisas, mas minha carreira foi acompanhando, foi indo numa crescente onde eu continuei olhando os jogos como um hobby, mesmo gostando dessa parte de casting. Então, eu tinha um trabalho diário que era puramente comunicação, puramente comunicação verbal, visual, gestual. Então, era uma coisa muito que já fazia parte do meu dia a dia, mas de uma outra forma, né? Em 2015, passado conhecendo aí o trabalho de narração, que era como envolvia, se não me engano, em 2015 foi quando eu abordei o Melee e falei assim, cara, pô, te conheci assim, assado, queria saber como que você faz, o que você acha que é legal para fazer, queria me tornar um narrador de jogos, né? Acho que em 2015 a gente nem usava tanto o termo eSports como a gente usa hoje, né? Narrador de jogos, né? E, pô, o Melee, assim, como eu até postei outro dia no meu Facebook, depois da transmissão que eu pude participar do Brasileirão de R6, o Melee me deu o caminho das pedras, ele me deu todas as dicas possíveis, ele me deu todas as ferramentas que eu precisava, e aí só dali pra frente ia depender de mim. Então, de 2015 pra cá, 2014/2015 pra cá, eu fui cada vez mais me inserindo no meio de esportes, até que por volta de uns 6, 7 meses atrás, eu saí do último emprego que eu tinha. Eu posso falar, não tem problema, acho que não, enfim, Pode. mas eu trabalhava na Bridgestone do Brasil. Fica à vontade. Pra quem não conhece, a Bridgestone que faz pneu de carro, caminhão, trator e tal, né? Eu saí de lá e decidi focar e transformar o que eu vinha levando em paralelo com a minha vida profissional há 2 anos. Eu passei 2015 e 2016 levando isso como um trabalho paralelo, né? Transformar isso na minha profissão. Então, atualmente, dá pra falar com muito orgulho que eu sou narrador de esportes, né? Caster de esportes. Com as palminhas do Melee, né? Mas... Então, calma lá. Então calmo. você virou caster e parou, porque depois de começar você vai voltar com essa entrevista, não, brincadeira. Você tá falando, já contou início, meio e fim, praticamente. Melee, você é o grande responsável por isso? Não, nada a ver. A responsabilidade é da pessoa que corre A palavra atrás. é sua. A gente só mostra a porta. Quem tem que abrir é a pessoa. Palavra do Morpheus e Matrix. Então, na verdade, eu só mostrei o caminho. Quem seguiu foi ele. É totalmente mérito dele, não tem nada a ver comigo.
ele me pediu algumas informações e ele que correu atrás. Então, eu acho que todo mundo tem que ter mais ou menos essa ideia, entendeu? Não pode realmente se pendurar em ninguém. E ele realmente não se pendurou, ele correu atrás, buscou realmente o sucesso dele e tá conquistando aos pouquinhos. E em falar em sucesso, em falar também sobre abandonar tudo, quando você decidiu realmente sair da sua profissão, da sua antiga profissão e até agora, como é que foi as pessoas ao seu redor, como é que lidaram com isso, a pessoa que você mantém um relacionamento também, como é que ela viu essa mudança também? Não sei se você já estava namorando ou passou a namorar depois, mas como as pessoas ao seu redor que já estavam assim, acostumadas, né, com o nosso dia a dia, assim, vamos botar assim, comum, de ir pro seu trabalho todo dia, de segunda a sexta, de 8 às 17, aquela vida que todo mundo diz que é normal, que a nossa não é, né, que eles dizem. Como é que foi a visão deles? A galera apoiou, não apoiou? Como é que foi isso tudo? O que você passou durante todo esse tempo? E se você ainda passa ou se você já é reconhecido também por essas pessoas? O mais difícil é no começo, principalmente fisicamente. No começo você precisa conciliar a sua profissão, seu trabalho atual, sua profissão atual, com a sua expectativa de profissão. Então, eu trabalhava de 8 a 10 horas dentro de uma empresa de TI e depois dessas 10 horas de trabalho eu tinha, considerando gastos de locomoção aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo capital, considerando esses gastos de locomoção, eu perdia mais por volta de 2 a 3 horas diárias, dão 13 horas. Eu precisava usar de forma mais otimizada possível o pouco tempo que me restava antes de precisar dormir e voltar para mais um dia de trabalho. Então, o primeiro desafio, assim, que foi o maior, foi o físico. No começo, o ímpeto tá muito grande e você tá descansado. Então, flui muito bem, principalmente nos 2 primeiros meses. Conforme você começa a chegar no 3º, 4º mês, começa a faltar fôlego, você começa a ficar muito cansado, muito, a ponto de você, às vezes, dormir sentado na cadeira, na frente do computador, que eu já fiz isso muitas vezes. E eu também. De repente você dorme, não é assim porque você encostou e falou, putz, vou encostar na cadeira. Não, você tá fazendo alguma coisa e você dorme sentado, às vezes você dorme com a cabeça no teclado. Esse foi o primeiro maior desafio, né? A primeira barreira, a barreira da física. Então, o corpo não está acostumado com o ritmo diário de, sei lá, 18 horas, às vezes 20 horas de um trabalho e depois outro à noite, né? E a gente sabe que para trabalhar com entretenimento, com streaming, com casting, você precisa ter pelo menos a cabeça limpa, a cabeça precisa estar sã, né? Por mais que pode ser que o corpo não esteja são, mas se a mente estiver sã, você consegue tocar. Verdade. Então, eu tive que readequar um pouco o meu dia a dia, por conta dessa dificuldade física. Eu sou noivo há muito tempo já, namoro também, né? Já passei, né? Já passei de 10 anos aí. Olha aí, tá enrolando a mulher esse tempo todo, bicho. Caralho, conta o segredo depois, hein? Ó, tá. Aqui tá tudo sob controle, tá alinhado, tá alinhado. Ela foi minha noiva, Priscila, um beijo, amor, eu sei que você vai ver esse vídeo, te amo. Mas ela, já falei isso pra ela, inclusive essa semana foi muito difícil com ela. Foi muito difícil. Não porque ela odeia jogos, ela adora jogos. Não porque ela odeia que eu jogue, ela adora que eu jogue. Ainda mais agora que é a minha profissão. Hoje ela é a maior apoiadora de todos, né? Mas no começo é muito difícil você provar pra uma pessoa que não tá acostumada, não tá ambientada a isso, de que é possível se manter com isso, é possível você viver disso e não apenas sobreviver, né? Eu ainda não vivo disso. Eu tenho ainda meus percalços, a minha caminhada a seguir. Mas essa história a pessoa com que você se relaciona precisa de muita comunicação. Você precisa conversar muito. Nós tivemos várias discussões, mas não discussões assim de tipo, vou um prato pra cá, vou um vaso pra lá, não é briga de bar. Né? Mas tipo, no sentido de sentar na mesa e falar assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa?
Que você acha? Não, eu acho que não dá. Não, putz, realmente não dá. E você colocar na ponta do lápis a matemática e você não tem argumentos para defender, por mais que aquilo seja o seu sonho. É né? difícil. É muito difícil. E você sabe que a pessoa tá do seu lado, ela tem razão. E ela faz isso porque ela se preocupa com você. Quer o seu bem. Com a sua conta que vai vencer daqui uma semana, a outra que vence daqui 2 semanas, a outra que vence daqui 3. Ela tá preocupada com a sua saúde e bem-estar. Ela tá preocupada com várias coisas, porque ela gosta de você. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que gosta de você, ela precisa te dar um choque de realidade às vezes. Sim. Né? Não foi de primeira que eu consegui entrar nisso. Eu tentei, eu trabalhei em 3 empresas até eu conseguir largar tudo de uma vez. Durante 3 empregos, eu fiz durante 2 anos profissão de TI paralelo com streaming, entretenimento / casting. Durante 2 anos, assim, será que dá pra largar? Não dá. Será que dá pra largar? Não dá. E agora? Não dá, não dá. Eu lembro dessa época. Tem uma hora sim. Não, e com certeza você vai saber isso. Tem uma hora que não é mais matemática, é o feeling. Tem hora que você sente, você fala, cara, é agora. Putz, não dá financeiramente, mas é agora que eu tenho que ir. Ou eu vou agora ou não vou nunca mais. Desse jeito. E aí eu tive esse feeling, né, nos últimos 6 meses, que eu entrei de cabeça com tudo. O apoio, a balança, né? A balança entre o apoio e a realidade, pra você também não fugir da realidade. Eu acho que tem gente que às vezes não dá certo, não porque não é boa ou porque não tem oportunidade, mas porque acaba viajando, literalmente. Sim. Eu acho que a pessoa sai um pouco fora da realidade, né? Sim. E eu tive, ainda tenho, espero ter por muito tempo. Amor, não me largue. Se você me largar, eu tô famoso que vai perder você. Ha! Zoeira. A gente tem esse argumento depois de um tempo. Peta, a gente tá falando de balanço de tudo, mas fazendo um balanço aqui, a gente já passou um tempinho da nossa entrevista e eu tenho que fazer essa pergunta, porque aqui as coisas passam rápidas assim, não tem como, às vezes a gente tá conversando, dava pra fazer 1, 2, 3, 4, 5, uma série. Eu preciso perguntar isso porque algumas pessoas sabem, outras não. Eu e Melias já teve a oportunidade de narrar mundiais do Rainbow Six, também do Battlefield, se a gente puder chamar as ESL One de mundial. Você narrou um mundial de Overwatch. Você teve essa oportunidade. 2. Como que foi? 2, esse ano também. 1, não 2, foram 2, perdão. Eu tava contando só desse ano. Como que foi pra você conseguir esse cargo, essa função e essa responsabilidade, cara? Da primeira vez, a segunda, eu sempre falo que a segunda a gente fica nervoso, mas porra, já teve agora a primeira vez, qual que foi o feeling? Cara, a primeira vez eu tava assim que no dia anterior eu nem dormi. Mas nem porque nem por crise de ansiedade, não, nada disso. Eu graças a Deus, eu sou livre do mal do século XXI, que é a ansiedade. Mas eu não dormi de tão empolgado que eu tava. Tanto que eu passei a madrugada anterior jogando o jogo. Então assim, eu tava muito empolgado, muito. A diferença, se comparar com esse ano, a gente tem uma pequena diferença que nós fizemos no ano passado, 2016, a transmissão do Mundial de Overwatch foi feita só a fase da BlizzCon. Então a fase da BlizzCon tem uns horários que são super legais pro Brasil e o restante do mundo, porque eles balizam ali mais ou menos para todo mundo ficar com um horário razoável, tirando, né, a Ásia, que tá literalmente em outro fuso. Então não tem muito o que fazer. Mas as transmissões começavam por volta de 12h, 13h. Então era muito de boa aqui no Brasil, porque era 10 da manhã lá nos Estados Unidos, 10h30, 9h30. Então era um horário ótimo. E a gente já narrou a fase da BlizzCon, que foram 3 dias ali, mais um quarto que foi extra, alguma coisa assim, não lembro agora, mas foram 4 dias, assim, super tranquilos. Eu tava muito no hype, então foi um trabalho onde foi puramente dedicado à comunidade. Isso é uma coisa que eu não sei se todos sabem, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora. Não é nenhum crime falar isso. E é uma informação aberta, se alguém pesquisar tem algum vídeo meu aí falando por aí, mas foi um trabalho que foi feito pró-comunidade, não foi um trabalho de estúdio, não foi um trabalho
que envolveu equipe remunerada, que não envolveu nada, envolveu somente narrador e comentarista, cada um da sua casa, né? E eu ainda tive o prazer, a honra de receber da equipe de esportes da Blizzard Latam a incumbência, digamos assim, entre aspas, de organizar a grade. Então eu consegui montar uma grade colocando geradores de conteúdo e tal. Então a gente montou uma grade assim com mais de 15 pessoas e 3 duplas de casting no ano passado, né, em 2016. Foi bem interativa a transmissão. Então foi full dedicado na comunidade. Tanto que nós fomos a segunda transmissão do mundo. Só perdemos para a original, feita nos Estados Unidos. Em quesito audiência. Foi muito bom, né? E esse ano teve a diferença que eu falei, né? Comentando esse ano de 2017, as transmissões começaram já na fase de grupos. Então, a fase de grupos, os horários de cada país. Loucos, né? Rapaz, a hora que a gente pegou Xangai e Sydney. Nossa, Meu Deus. Que loucura. Não, chega uma hora que não dá. E nós tínhamos só 2 duplas esse ano. Não dá. Não dá. O cérebro para de funcionar. O Meli já narrou até muito mais horas que eu. Eu cheguei a narrar esse ano 9 horas seguidas. Cara, não tem como. Eu já passei das 18. Então... Só o dobro, né? Mas não funciona. Não funciona. O cérebro não funciona. A voz não sai. Você não sabe o que fazer. Mas é uma experiência incrível porque... Pô, é o Brasil, né? Tá lá, tem um time de jogadores, de pessoas que estão representando o seu país, um jogo que você gosta, que você tem a oportunidade de levar para várias pessoas que gostam do seu trabalho. Então, eu só agradeço a Blizzard pela oportunidade, tanto do ano passado quanto desse ano, foi incrível. E a do ano passado, a gente já tinha entrado na fase eliminatória, então... Meu Deus do céu, tava um hype assim muito grande, né? Era a primeira Copa do Mundo, caraca, Copa do Mundo, um negócio assim insano. E a gente fez assim o melhor possível, o melhor da vida dentro do nosso home studio aqui, né? Você acaba se tornando torcedor no final das contas, né, cara? Exato. A gente deixa de narrar, a gente começa a torcer. Eu sei desse ano ainda coloquei aquele gritinho do Brasil que tem nos jogos de futebol do Brasil. Brasil. Mandei um Brasil no meio. É muito bom, né? É muito legal, mas foi uma experiência incrível. A gente narrou tudo de casa, né? Então, pô, vocês mais que tarimbados aí no mercado sabem disso. A gente fez com puro e simples amor, né? Ao jogo, à comunidade e as pessoas que gostam de assistir nosso trabalho. Foi bem legal. Show de bola, cara. Não, foi muito legal conversar esse pouquinho com você. Às vezes a gente fica tentando encurtar, mas não tem como. A gente não pode simplesmente cortar o raciocínio da pessoa que vem conversar com a gente, né? Então é muito gostoso. Infelizmente a gente tem que acabar por aqui, porque já até meio que estourou o nosso tempo de entrevista, mas olha, né? Petra, 25 minutos. Tem 1 minuto aí para encerramento. Mas a gente tem aí, com certeza, um bom caminho pela frente aí desse nosso trabalho que a gente faz. É muito legal a gente tentar também mostrar a visão de outros narradores também. Que bom que você pôde comparecer pra gente aqui. Foi um prazer, com certeza, conversar com você, Peta. Agradecer mais uma vez aí o convite em cima da hora também. Então, Tamo de junto. coração mesmo, Valeu cara. mesmo, Foi Peta. muito legal conhecer um pouco mais sobre você e também sobre como você chegou aí a abandonar tudo. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu também fiz isso, abandonei praticamente uma vida inteira aí profissional e pessoal para poder estar aqui também em São Paulo narrando. Então Falamos disso recentemente, inclusive, né? Isso, exatamente. Uma bela carona que esse senhor aí, ó, eu acho que tá aqui, né? Ele tá aqui, né? Ele tá aqui, né, Deixa eu ver, calma aí. Tá aí. Isso. Está aqui, então. Esse senhor aqui me deu uma carona até em casa, mas a gente ficou papeando realmente sobre isso. Foi muito legal. Então, assim, para finalizar aqui, agradecer mais uma vez aí ao Peta. Também espero que vocês tenham curtido aí essa entrevista com o Peta. Eu quero também, obviamente, que vocês
como sempre, deixe nos comentários quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui no canal do Fonte Energy. Não se esquece de se inscrever no canal também, dar aquele like maroto se você curtiu a entrevista, e dar o seu feedback, o que você acha que pode melhorar, o que a gente pode acrescentar também, e obviamente sua opinião sobre esse rapazinho aqui, ó, agora acertei, sobre esse rapazinho que tá aí. Muito obrigado, então. Obrigado, Meli, obrigado, Peta. As redes sociais do Petra estão aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como as redes também da Fonte, então para acompanhar a Fonte, ter energia todo dia e, claro, acompanhar o Petra para saber por onde que ele anda, quais caminhos a vida está levando ele, é só acessar aqui embaixo, segue lá no Twitter. Vamos que vamos, esse daqui é o Fonte for Fun, ficamos por aqui e até próximo sábado, 6 horas da tarde. Vamos! Novidades em breve, hein? Novidades em breve, hein? Valeu!